Olá, vamos conversar um pouco a respeito do crime de apropriação indébita, que está previsto no artigo 168 do Código Penal. O crime de apropriação indébita é caracterizado pela conduta de apropriar-se de uma coisa alheia móvel de que você tenha posse ou detenção. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu estou num crime que é praticado pelo possuidor contra o proprietário. Por quê? Porque o proprietário, por exemplo, empresta a coisa, né? Permite que o possuidor inicialmente fique com a posse lícita da coisa, mas depois o possuidor passa a agir como se proprietário fosse, não restituindo a coisa, negando-se a devolver, passando a utilizar a coisa por mais tempo do que é autorizado. Então, é sempre um crime praticado pelo possuidor, um crime próprio, né, exige uma condição especial do sujeito ativo contra o proprietário. O que a gente tem de interessante para chamar a atenção a respeito do artigo 168 do Código Penal? É um crime de forma livre, não é? Ele não exige uma forma especial para ser praticado. Por quê? Porque o tipo penal não prevê uma forma mediante violência, mediante grave ameaça, então ele pode ser praticado de qualquer forma, né? Ele não exige também um dolo específico, mas ele exige um ânimos especial do sujeito ativo. Como assim? Apesar do tipo penal não poder ser caracterizado como dolo específico, porque não exige uma finalidade especial do sujeito ativo, ele exige um ânimos, o chamado ânimos rem sibi habendi. É o ânimos de se assenhorar, de ter a coisa como própria, o que descaracteriza, por exemplo, a conduta daquela pessoa que é esquecida, pegou emprestado, esqueceu de devolver. Não está agindo como se fosse proprietário, simplesmente deixou de restituir a coisa por uma violação do dever objetivo de cuidado, ou porque ficou um livro lá na prateleira e acabou esquecendo, enfim, né? Isso não caracteriza o crime de apropriação indébita. Por quê? Porque exige aqui um ânimos especial, o chamado ânimos rem sibi habendi. Obviamente, o crime de apropriação indébita é um crime material. Ele se consuma quando o possuidor ele passa a agir como se proprietário fosse. Então, não significa dizer a negativa de restituição necessariamente. A negativa de restituição é uma das formas de exteriorização dessa conduta ilícita do possuidor. Na realidade, a gente tem diversas outras formas. Pode ser quando você pega uma coisa emprestada, ficou de devolver em uma semana, o proprietário se quer pedir de volta, mas você tá usando ainda durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim, não devolve, né? Então, isso também caracteriza a apropriação indébita. Quando a gente fala do crime de apropriação indébita, né, a gente vai ver sempre uma situação de inversão da natureza da posse. Eu tenho primeiro uma posse lícita e depois uma posse ilícita. Então, no início, o possuidor tinha uma posse lícita daquele bem imóvel, porque ele pegou emprestado, né? Ele teria o direito de estar com aquele bem, mas depois ele passa a converter essa natureza de posse numa posse ilícita, porque ele passa a agir como se proprietário fosse. Uma outra coisa interessante que tem no artigo 168 do Código Penal são as causas de aumento previstas no parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º, eu tenho 3 causas de aumento que justificam um acréscimo na terceira fase da dosimetria da pena de 1/3 na pena. Primeiro, é quando o crime é cometido numa situação de depósito necessário. Depósito necessário, eu tenho aqui um tipo penal em branco, porque eu preciso ser complementado, né, por um instituto de direito civil. É o direito civil que vai dizer o que é depósito necessário. Lá no artigo 647, ele vai dizer que o depósito necessário é aquele que se faz em desempenho de uma obrigação legal ou que se efetua por ocasião de alguma calamidade, incêndio, inundação, naufrágio, né, ou algum saque. Eu tenho também uma causa de aumento, quando exige-se aqui, quando se tem na situação específica uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, o sujeito ativo, ele tem uma condição de tutor, de curador, de síndico da massa falida, de liquidatário de uma instituição financeira,
né, de inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. E eu também tenho uma causa de aumento quando o crime ele é cometido no exercício de ofício, emprego ou profissão. Isso é muito comum quando a gente vai para algumas lojas que você não pode entrar com sacola, por exemplo, aí tem aqueles armários, então você coloca, deposita a sua sacola naquele armário. Quando o funcionário pega a sacola, ele tem a posse lícita do bem para colocar no armário. Se por um acaso ele tira aquele bem da sacola e fica, né, e passa a agir como se proprietário daquele bem fosse, ele está cometendo um crime de apropriação indébita. Também quando você tem que fazer retirada de bens, de pertences em presídios, para entrar em alguns estabelecimentos, enfim. Isso aí é quando você recebe o bem em razão de ofício, emprego ou profissão. E isso faz com que exista uma causa de aumento no crime de apropriação indébita. Chamando a atenção também que lá no artigo 170 do Código Penal tem a chamada forma privilegiada, que é a mesma que se aplica ao furto, para a apropriação indébita também, que vai dizer, né, que eu posso substituir a pena de reclusão pela detenção, posso reduzir 1/3 a 2/3 da pena, ou aplicar apenas a pena de multa, no caso de criminoso primário e coisa de pequeno valor. Coisa de pequeno valor é essa entendida como menos de um salário mínimo. Mas duas coisinhas pra gente falar do crime de apropriação indébita, duas particularidades. Primeira coisa, cuidado para não confundir a apropriação indébita com o crime de estelionato. No crime de apropriação indébita, eu não tenho dolo no início da conduta do agente, porque no início a posse é lícita. Já no crime de estelionato, eu tenho dolo desde o início, porque o agente ele induz a vítima em erro para receber a coisa. Então, ele tem um dolo desde o início. A posse é sempre ilícita. E a segunda coisinha que a gente tem que prestar atenção é que no artigo 168-A do Código Penal tem uma modalidade especial de apropriação indébita, que é a apropriação indébita previdenciária. Quando é que acontece a apropriação indébita previdenciária? Vamos lá. A gente sabe que quando uma empresa contrata um funcionário, tem que pagar, tem que fazer um depósito, né, de 20% do salário na conta da Previdência Social, sendo 12% a parcela do empregador e 8% a parcela que cabe ao empregado. Então, o que o empregador faz? Ele pega do salário do empregado e abate esses 8%, né, para somar os seus 12% para poder fazer a transferência para o pagamento do FGTS, do E-Social, né, do INSS, né, dessa parcela previdenciária. Quando ele faz esse abatimento do salário do empregado, ele tem a posse lícita daquele valor, daqueles 8%. Mas se ele não repassa para a Previdência Social, significa dizer que a partir daquele momento ele age como se proprietário fosse daquela verba, né, que foi descontada. Então, nesse caso, a gente tem um crime de apropriação indébita previdenciária. Esse crime tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que o pagamento integral do débito antes do recebimento da denúncia é uma causa de extinção de punibilidade. O mesmo acontece com os crimes tributários. A segunda delas é que se você não tem condição de pagar integralmente o débito, você pode pedir o parcelamento desse débito. E o parcelamento desse débito justifica a suspensão do processo e do prazo prescricional. Então, ao final, se você paga todas as parcelas direitinho, você vai ter o reconhecimento da extinção de punibilidade quando chegar ao pagamento integral desse débito. A outra questão que tem que chamar a atenção é que existe também a possibilidade de perdão judicial ou pagamento isolado da pena de multa, né? Nessa situação, o que acontece? Se o valor do débito ele não ultrapassa o patamar mínimo determinado pela Fazenda Nacional como justificável para entrar com uma execução fiscal, né, que já foi 10 mil, hoje em dia é 20 mil, mas foi atualizado para R$21.700, a gente pode fazer com que no âmbito penal, já que não vai existir uma execução fiscal, porque não é interessante,
né, para a Receita Federal fazer essa execução fiscal, tendo em vista o custo do processo, né, o custo tanto pessoal, né, quanto o custo operacional do processo, então se torna injustificável processar numa situação como essa. Então, no âmbito penal, a gente pode ter aí o perdão judicial ou a aplicação isolada de multa, né? Desde que o valor seja inferior a esse patamar mínimo, né? Que o agente seja primário e tenha bons antecedentes. É isso.